3, 2, 1 gravando, vou falar sobre uma variação que o técnico Thiago Carpini vai usar, ou pelo menos uma tentativa aí com o Luiz Gustavo jogando de zagueiro pelo lado esquerdo ali com uma saída de bola. Já aconteceram algumas conversas entre o jogador e o treinador no CT e eu quero trazer alguns detalhes. Isso deve acontecer já nas próximas rodadas do Campeonato Paulista, um teste ali, uma possibilidade. Trago esses detalhes para vocês e vou falar também sobre os desafios do técnico Antônio Oliveira, que já está regularizado, já deu treinamento, a multa já foi paga para o Cuiabá. Ele quer reforços, tá? Ele quer reforços, vai exigir reforços e o Corinthians já corre atrás para atender o novo treinador. Antes, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilha os vídeos aí nesse carnavalzão, sim, não esquece também nessa folia de usar esse cupom, que é o cupom Hernan10, 10% de desconto na compra dos seus produtos aqui da Centauro, beleza? Para começar esse vídeo aqui, vou falar aqui de uma variação que muita gente já sabe que o Thiago Carpini vai fazer, usar o Luiz Gustavo, que é um volante, que aliás, 2 jogos, 2 gols, os 2 primeiros jogos aí como titular, não, primeiro como titular na verdade, e o segundo que ele entrou no clássico contra o Corinthians no segundo tempo, 2 jogos, 2 gols seguidinhos ali. O Luiz Gustavo é um cara que chegou chegando, liderança, aquela coisa toda, fazendo gols. E também vai ter uma variação tática, uma variação de posição. Thiago Carpini, que está morando lá no CT. Luiz Gustavo, que num primeiro momento fez uma imersão no CT também, morando por lá. Os dois aproveitaram aquele tempo lá de morar no CT, aquela coisa toda, e tiveram uma conversa, várias conversas sobre futebol, sobre tática, aquela coisa toda, trocando experiências. Os dois chegando praticamente juntos, né? No São Paulo, no clube e tal. E o Luiz Gustavo falou pro Carpini que na chegada dele a ideia, uma das ideias seria dar essa possibilidade ao clube, ao time, de jogar também mais recuado como zagueiro, principalmente pela questão da saída de bola ali, pelo lado esquerdo, algo que o Beraldo deixou essa lacuna quando foi pro PSG. E o Carpini gostou, claro, Carpini curtiu essa ideia e já deve implantar isso nos próximos jogos. São Paulo que vai enfrentar a Ponte Preta, São Paulo que vai enfrentar o Santos num clássico, que vai ser um jogo importante. O Santos que está muito bem no campeonato, o jogo vai ser no Morumbis, né? A tendência é de você ter ali um Morumbis lotado. E aí depois você tem um jogo contra um Red Bull Bragantino, que é um time também sempre muito forte. Então, você tem jogos importantes. O São Paulo que está muito bem, o São Paulo que está com larga vantagem para o segundo colocado no grupo. É um São Paulo que vai também usar esses jogos para testar, para rodar. Também olhar para esse lado da versatilidade dos atletas. Então a ideia dele é pegar um desses jogos, ou um tempo desses jogos, e ver essa possibilidade do Luiz Gustavo. Então não espantem se num desses jogos, ou num tempo desses jogos, você se depararem com uma possibilidade do Luiz Gustavo jogar como zagueiro em uma desses jogos. Então, testar a saída de bola, ver o posicionamento, o encaixe e tudo mais. Porque lá atrás, quando o Luiz Gustavo chegou, eu escutei de uma pessoa do São Paulo que a ideia, o plano era também fazer essa transição com o Luiz Gustavo. Algo que, por exemplo, Felipe Melo já fez quando jogou no Palmeiras. Chegou como volante, a posição principal dele, primeiro volante, cara de marcação, tinha saída de bola, aquilo tudo. E no próprio Palmeiras ele começou uma transição para zagueiro quando foi treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, aprimorado pelo Abel Ferreira e hoje, né, no Fluminense, com o Fernando Diniz, ele é zagueiro, jogando, fazendo uma ótima dupla com o Nino, campeão, inclusive da Libertadores do ano passado, em 2023. Então, por que não pode dar certo também com um jogador de qualidade como é o Luiz Gustavo? Então, essas conversas com o Carpini já aconteceram, já vem acontecendo, e isso deve ser colocado em prática aí nos próximos jogos, nas próximas rodadas. Beleza? Olha, o Antônio Oliveira já chegou em São Paulo, já chegou no CT do Corinthians, já está comandando os trabalhos. A multa para o Cuiabá já foi paga. O Cuiabá, inclusive, informou, né, nas redes sociais, de maneira oficial, que o Corinthians pagou a multa e pronto, e está tudo certo, né? Ele vai se transferir para o Corinthians. Águas passadas, no caso do Cuiabá. R$1.040.000, a multa paga. O Antônio Oliveira vai chegar no Corinthians, sabe que o elenco é um elenco que carece de algumas peças,
Mateuzinho, Igor Coronado, né? O Mateuzinho já certo, Igor Coronado em vias de ser contratado, Garro, que estreou contra o Santos, teve uma boa estreia, Bidu, Matheus Bidu, reintegrado. Então existem alguns jogadores que vão chegando, mas o próprio Antônio Oliveira quer 2 a 3 reforços, vai pedir para a diretoria, vai exigir esses reforços, jogadores de velocidade, jogador de lado de campo, jogador de ataque. Então assim, o técnico português avalia que existem carências nesse elenco do Corinthians e vai pedir reforços para a diretoria. Os desafios são muito grandes, ele sabe que a corda está no pescoço, né? O Corinthians está na zona de rebaixamento. Esse jogo contra a Portuguesa é fundamental. É um jogo de vida ou morte no final de semana para o Corinthians, para as pretensões do Corinthians no Campeonato Paulista. Não se sabe ainda se vai ter ou não o Antônio Oliveira trabalhando no banco de reservas, na questão da inscrição. Então o Antônio Oliveira vai ter um grande desafio de um técnico que tem o maior desafio da carreira dele no futebol brasileiro, onde ele conhece muito bem, onde ele sabe o calendário, sabe os desafios, sabe o tamanho do Corinthians, e agora vai experimentar desse grandioso trabalho que ele tem pela frente e vai pedir 2 a 3 reforços, e o Corinthians certamente já está atrás desses jogadores para trazer e dar ferramentas ao treinador português que está chegando. Já fez um primeiro trabalho, já se apresentou aos jogadores, já conversou com as lideranças do Corinthians e agora é trabalhar para tirar o Corinthians dessa situação. Não esquece aí de se inscrever no canal, hein? Ativar o sininho, compartilhar os vídeos e afundar o dedo no like. Tamo junto.